estava agarrado no braço de Valentina Moraes, mordendo com toda a força. Sangue escorria pelos dedos pequenos dele. A cozinheira Carmen corria de um lado para o outro, desesperada. O motorista, seu José, tentava se aproximar, mas toda vez que chegava perto, Miguel rosnava igual um animal ferido. "Moça, ele vai te machucar! Solta ele!" gritou Carmen. Mas Valentina não se mexeu. Estava ajoelhada no chão, com o menino agarrado no braço, e não fazia nenhum movimento para se soltar. "Calma, pessoal", disse ela, a voz baixinha, quase um sussurro. "Deixa eu conversar com ele." "Conversar? Ele nem fala", disse Carmen, quase chorando. Valentina olhou direto nos olhos castanhos de Miguel. Eram olhos bonitos, mas cheios de uma raiva que nenhuma criança deveria ter. "Eu sei que dói por dentro, né, meu bem?", disse ela, suave. "Quando ninguém entende a gente, dói muito. Igual tá doendo em mim agora." Miguel parou de morder, mas ainda segurava o braço dela. Os olhinhos piscaram devagar, como se estivesse tentando entender alguma coisa. "A dor que você está sentindo aqui dentro", Valentina tocou o peito dela, "é igualzinha à dor que eu tô sentindo aqui no braço. Mas sabe de uma coisa? Eu não tô brava contigo." O menino soltou o braço dela devagar. Por um momento, ficaram os dois se olhando. Todo mundo na sala prendeu a respiração. "Pode soltar agora. Eu entendi que você tá muito bravo, muito confuso. Às vezes a gente não sabe como falar o que tá sentindo, né?" Miguel largou o braço completamente e, de repente, se jogou no colo dela. Começou a chorar, mas não era aquele grito histérico de sempre. Era o choro de uma criança pequena que finalmente encontrou alguém que a entendia. "Pronto, meu amor. Pronto, a Tina tá aqui agora." Carmen ficou boquiaberta. "Meu Deus do céu! Em 2 anos ele nunca fez isso", disse seu José, balançando a cabeça. Do corredor, escondido atrás da coluna de mármore, Tiago Vilela observava toda a cena. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Desde que Isadora morreu naquele acidente terrível, Miguel não abraçava ninguém. Não falava, não sorria, não demonstrava carinho. 6 cuidadoras especializadas tinham passado por aquela casa. Todas saíram de lá em desespero, algumas até com marcas de mordidas e arranhões. E agora, essa mulher simples, de uniforme azul desbotado e tênis furado, tinha conseguido em poucos minutos o que psicólogos e terapeutas não conseguiram em 2 anos. "Impossível! Ele nunca faz isso!" A voz cortante fez Tiago se virar. Marcela Abreu, de 32 anos, a cuidadora especializada que ele tinha contratado há 6 meses, estava parada na entrada da sala. O rosto dela mostrava surpresa, mas alguma coisa nos olhos não batia direito. "É muito estranho mesmo", murmurou ela, observando Valentina fazer cafuné no cabelo de Miguel. "Muito estranho mesmo." Tiago se aproximou dela. "Por que estranho? Ele tá calmo." "É justamente isso que me preocupa", disse Marcela, baixando a voz. "Uma criança com o grau de autismo do Miguel não muda de comportamento assim, do nada. Tem alguma coisa errada aí." Marcela se aproximou mais de Tiago, falando baixinho para Valentina não escutar. "Tiago, isso não é normal. Eu estudo autismo há 6 anos. Trabalho com crianças especiais há mais tempo ainda. Uma criança como o Miguel não reage assim de uma hora para outra." "Mas olha ele ali", disse Tiago, apontando para o filho que estava quieto no colo de Valentina. "Tá calminho. Calmo demais. E isso me preocupa." Marcela fez uma pausa, como se não quisesse falar o que estava pensando. "Sabe o que pode ter acontecido?" "O quê?" "Ela pode ter provocado a crise de propósito." Tiago franziu a testa. "Como assim provocado?" "É um truque que algumas pessoas usam, Tiago. Provocam a criança para depois aparecer como salvadoras." Marcela suspirou, fingindo estar relutante em contar.
Eu vi tudo desde o início. O Miguel estava quietinho ali no cantinho, brincando com os carrinhos dele, e ela se aproximou de um jeito diferente. Diferente como? Meio forçado, sabe? Como se quisesse chamar a atenção dele a qualquer custo. Na sala, Valentina tinha se levantado e estava mostrando alguns cartões coloridos para Miguel. Tinha tirado da bolsa dela uma coleção de papéis simples, feitos com papel cartão e canetinha colorida. Cada um tinha um desenho diferente, um coração vermelho, uma carinha feliz, uma carinha triste, uma casa, um carro. Oh, Miguel, quando você quiser me falar alguma coisa, pode usar esses cartões aqui, tá bom? Se você estiver feliz, mostra esse aqui. Se estiver triste, mostra esse outro. Miguel pegou o cartão com o coração vermelho e mostrou para ela, os olhos brilhando pela primeira vez em muito tempo. Que lindo! Você quer dizer que gosta da Tina? O menino balançou a cabeça que sim. E então aconteceu outro milagre. Ele deu um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso de verdade. Carmen se benzeu. Santa Maria, Mãe de Deus, ele sorriu. Ele realmente sorriu. Seu José limpou os olhos com a manga da camisa. 2 anos esperando para ver isso. Mas Marcela sentiu o sangue subir da raiva. 6 meses se dedicando a Miguel, 6 meses tentando conquistar a confiança dele e, por tabela, a admiração de Tiago. 6 meses estudando cada reação da criança, cada comportamento, cada necessidade. E agora essa faxineira simples aparecia e conseguia tudo em um dia. Olha, Tiago, disse ela com a voz cheia de falsa preocupação. Eu tenho experiência nisso, 6 anos de faculdade, especialização em autismo, trabalho com crianças especiais desde que me formei. Nunca, mas nunca mesmo, vi uma reação tão rápida assim. Tiago olhava o filho e se sentia dividido. Ver Miguel feliz era tudo que ele queria no mundo. Desde que Isadora morreu, o menino tinha se fechado completamente. Não falava, não brincava, não demonstrava afeto. Era como se tivesse construído um muro invisível ao redor de si mesmo. Mas Marcela era uma profissional, formada, especializada, com referências excelentes. Se ela estava preocupada, o que você acha que eu devo fazer? Perguntou ele. Vamos observar bem, disse Marcela, já arquitetando o plano na cabeça. Se for um progresso real, a melhora vai continuar nos próximos dias, mas se for algum tipo de manipulação, logo logo a máscara vai cair. Enquanto Tiago prestava atenção no que ela dizia, Marcela aproveitou um momento de distração. Valentina tinha se levantado para pegar um copo d'água para Miguel e os cartões coloridos ficaram em cima da mesinha de centro. Com um movimento rápido e discreto, Marcela pegou os papéis e escondeu na bolsa dela. Só precisamos ter paciência, continuou ela, como se nada tivesse acontecido. A verdade sempre aparece. Não demorou nem 10 minutos para o plano dela dar resultado. Miguel terminou de beber a água e começou a procurar pelos cartões coloridos. Olhou na mesinha, no chão, debaixo das almofadas. Cadê? Cadê? Começou a fazer os sons guturais que sempre fazia quando ficava nervoso. Miguel, calma, os cartões devem estar aqui em algum lugar, disse Valentina, procurando junto com ele. Mas o menino já estava ficando agitado. O som gutural foi ficando mais alto, mais desesperado. Ele começou a se balançar para frente e para trás, os olhos começando a ficar vidrados. Não, Miguel, calma. A Tina vai achar os cartões, disse Valentina, tentando acalmá-lo. Mas era tarde demais. Miguel começou a bater a cabeça na parede, se jogou no chão, começou a fazer aqueles gritos que cortavam a alma de qualquer um. Marcela apareceu na sala com uma expressão de falsa compaixão e um olhar de "Eu avisei". "Viu só?", disse ela, apontando para Valentina. Ela desestabilizou ele completamente. Agora ele está pior do que antes. No dia seguinte, a mansão Vilela estava cheia de fofoca.
Marcela tinha passado a manhã inteira plantando veneno em cada conversa que tinha. Olha, não quero falar mal de ninguém, sussurrou para Dona Carmen na cozinha enquanto tomavam café. Mas vocês repararam no jeito que ela fica olhando para o seu Tiago? Carmen, que tinha 40 e poucos anos e trabalhava na casa há 5, franziu a testa. Como assim, Marcela? Ai, Carmen, pelo amor de Deus! Marcela fez cara de quem não queria falar, mas ia falar mesmo assim. A mulher é nova, bonitinha, tem um corpo bonito, e ele é um homem viúvo, rico, sozinho há 2 anos. Você acha mesmo que ela está aqui só para trabalhar? Carmen ficou pensativa. Era verdade que Valentina era diferente das outras faxineiras que tinham passado por ali. Mais nova, mais bonita, mais educada. E o jeito que ela olhava para o patrão... Você acha que ela tem segundas intenções? Eu não estou dizendo nada, disse Marcela, levantando as mãos em falsa inocência. Só acho que a gente tem que ficar de olho. O seu Tiago já sofreu tanto com a morte da dona Isadora. Não merece ser enganado por alguém interesseira. Na lavanderia, Marcela repetiu a mesma conversa com as outras empregadas. Gente, não estou falando que ela é interesseira, disse para Maria e Joana, as outras faxineiras. Mas vocês não acham estranho? Faxineira nova chega e de repente já quer cuidar da criança também? E o menino que nunca se apegou a ninguém, de uma hora para outra fica grudado nela? Maria, que era mais velha e experiente, balançou a cabeça. Realmente é meio suspeito. E outra coisa, continuou Marcela baixando ainda mais a voz, vocês viram como ela se arruma? Para uma faxineira, ela se cuida muito bem, cabelo sempre penteado, batom, perfume. É verdade, concordou Joana, e ela sempre encontra uma desculpa para passar perto do escritório do patrão. As empregadas começaram a cochichar entre si. A semente da desconfiança estava plantada e começava a germinar. Valentina trabalhava sem saber de nada. Limpava a casa com o mesmo capricho de sempre, brincava com Miguel quando podia e não conseguia entender por que estava recebendo olhares estranhos dos outros funcionários. Bom dia, Carmen, disse ela, entrando na cozinha para pegar os produtos de limpeza. Bom dia, respondeu Carmen, mas o tom era diferente, mais frio, mais distante. Tudo bem? Você está parecendo meio estranha hoje. Tô nada, só trabalhando. Valentina não insistiu, mas ficou com aquela sensação ruim no peito. Alguma coisa estava diferente na casa. Na tarde de quinta-feira, Tiago a chamou no escritório. Valentina, vem aqui um minutinho. Ela secou as mãos no avental e foi até lá. Tiago estava sentado atrás da mesa grande de mogno, com uma expressão séria que ela nunca tinha visto antes. Senta aí, preciso conversar contigo sobre uma coisa. O coração dela disparou. Fiz alguma coisa errada, seu Tiago? Você me diz. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pulseira dourada delicada, com pequenos diamantes que brilhavam na luz do escritório. Você conhece isso? Valentina arregalou os olhos. Nunca vi essa pulseira na vida, seu Tiago. Que estranho. A Marcela disse que achou no bolso do seu uniforme quando foi te chamar para o almoço hoje. Seu Tiago, eu juro por Deus que nunca vi essa pulseira. Como ela foi parar no meu bolso? Tiago estudou o rosto dela com cuidado. Valentina parecia genuinamente chocada e confusa. Os olhos dela estavam arregalados de surpresa e não havia nenhum sinal de culpa ou nervosismo que ele conseguisse detectar. Mas o fato era que a pulseira estava no uniforme dela e era uma peça cara que tinha pertencido à sua falecida esposa. Olha, Valentina, eu gosto muito do seu trabalho e o Miguel se apegou em você de um jeito que nunca vi antes. Mas eu não posso ter funcionários desonestos na minha casa. Eu não sou desonesta, exclamou ela, os olhos se enchendo de lágrimas. Seu Tiago, eu trabalho desde os 14 anos, já passei por muitas casas, muitas famílias e nunca, mas nunca mesmo, peguei nenhum real que não fosse meu. Por que eu ia querer essa pulseira?
Não sei, Valentina. Para vender, para dar de presente para alguém, para guardar de lembrança. Mas eu nem sabia que essa pulseira existia. Como é que eu ia planejar roubar uma coisa que eu não sabia que tinha? A lógica dela fazia sentido, e Tiago se sentia dividido. Por um lado, Valentina parecia sincera. Por outro, a evidência estava ali na frente dele. Preciso pensar se você pode continuar trabalhando aqui, disse ele com frieza. Valentina saiu do escritório com as pernas bambas e o coração aos pedaços. No corredor, esbarrou com Marcela, que estava passando com uma pilha de roupas de Miguel. Nossa, que situação difícil, né? Disse Marcela, com uma expressão de falsa compaixão. Mas olha, Valentina, eu não queria que você pensasse que fui eu que contei para o seu Tiago. Eu só achei a pulseira e achei que tinha a obrigação de entregar. Valentina olhou bem nos olhos dela. Havia alguma coisa ali que não batia. Uma frieza, uma satisfação escondida. Foi você que colocou essa pulseira no meu bolso, disse ela com a voz firme. Marcela riu, uma risada curta e fria. Nossa, Valentina, que acusação grave. Você tem alguma prova do que está falando? Valentina não tinha prova nenhuma. Só tinha a certeza no coração de que era inocente e a intuição de que Marcela estava por trás de tudo. Por que você faria isso comigo? Eu nunca fiz nada para você. Fazer o quê, Valentina? Eu não fiz nada. Acho que você está muito nervosa, muito confusa. Talvez seja melhor você ir para casa descansar um pouco. Uma semana se passou como uma tortura lenta. Tiago ainda não tinha tomado uma decisão definitiva sobre Valentina, mas ela continuava trabalhando na casa, sempre sob o olhar vigilante e cada vez mais malicioso de Marcela. Miguel, pelo menos, continuava feliz quando estava perto dela. Todos os dias, ele procurava Valentina pela casa inteira, e ela sempre dava um jeitinho de parar o que estava fazendo para brincar um pouco com ele, contar uma história ou simplesmente fazer cafuné enquanto ele desenhava. Você gosta muito da Tina, né, Miguel? Perguntava Marcela, sempre que os via juntos. Mas você sabe que ela não vai ficar aqui para sempre, né? Uma hora ela vai ter que ir embora. Miguel ficava visivelmente agitado quando ela falava isso, começando a se balançar e fazer os ruídos guturais. Então Marcela repetia a mesma coisa todos os dias, como uma tortura psicológica sutil, mas constante. Todas as pessoas que você gosta acabam indo embora, Miguel. Igual sua mãe foi embora, a Tina também vai. Na manhã de sábado, Marcela decidiu que era hora de dar o golpe final. Esperou Valentina sair para ir ao mercado com seu José e subiu para o quarto da falecida esposa de Tiago, no segundo andar da mansão. Era um lugar sagrado que ele mantinha exatamente como Isadora tinha deixado. Ninguém tinha autorização para entrar ali, nem mesmo para limpar. Tiago ia lá uma vez por semana, sozinho, para conversar com as lembranças. Marcela abriu o cofre eletrônico com a senha que tinha visto Tiago digitar várias vezes, a data de nascimento de Miguel. Dentro, além de documentos e algumas outras joias, estava o colar de diamantes que foi presente de casamento dele para Isadora. Uma peça única, feita sob encomenda, que tinha custado uma fortuna e valia ainda mais agora. Era inconfundível, impossível de negar que pertencia àquela casa. Com cuidado pegou o colar e desceu para o quarto das empregadas, no térreo. Abriu o armário de Valentina e colocou o colar bem no fundo, dentro de uma bolsa velha de couro que ela sempre carregava. Voltou para a sala e ficou esperando. Quando Valentina chegou do mercado, carregando as sacolas de compras da semana, Marcela estava na sala com Tiago, os dois conversando sobre o desenvolvimento de Miguel. Seu Tiago, disse Marcela, com a voz trêmula de falsa emoção, preciso te contar uma coisa muito, muito grave. Eu não queria acreditar, mas... O que foi, Marcela? Eu vi a Valentina saindo do quarto da sua esposa ontem à noite, por volta das 10 horas. Achei muito estranho.
porque ela não tem motivo algum para estar lá. Mas pensei que talvez você tivesse pedido para ela limpar ou organizar alguma coisa. Tiago franziu a testa, a expressão dele mudando completamente. Eu não pedi para ninguém limpar aquele quarto. Ninguém entra lá. Eu sei, por isso fiquei tão preocupada. E hoje de manhã, quando você saiu para jogar tênis, eu resolvi dar uma olhadinha discreta para ver se estava tudo em ordem. Valentina entrou na sala nesse exato momento, ainda carregando as sacolas do mercado, sem imaginar a armadilha que a esperava. Valentina, disse Tiago, a voz gelada como gelo, você entrou no quarto da minha esposa? Que quarto, seu Tiago? Eu nem sei direito onde fica. O quarto da torre, no segundo andar, disse Marcela com falsa gentileza. Você foi lá ontem à noite, por volta das 10 horas. Eu não fui lugar nenhum. Ontem às 10 da noite eu estava na minha casa, cuidando da minha mãe que estava com febre alta. Então como você explica isso? Marcela abriu a mão devagar, revelando o colar de diamantes que brilhava na palma como uma acusação silenciosa e mortal. Valentina ficou branca como papel de parede. Meu Deus do céu! Onde você achou isso? Perguntou Tiago, a voz quase sumindo de emoção. No armário dela, Tiago, bem escondidinho no fundo daquela bolsa de couro velha. Seu Tiago, eu juro pela alma da minha mãe, pela memória do meu pai que nunca vi esse colar na vida, disse Valentina desesperada. Achou que ninguém ia descobrir? Disse Tiago. E pela primeira vez desde que ela o conhecia, havia ódio puro na voz dele. Esse colar era da minha esposa. Foi o presente de casamento que eu dei para ela no dia mais feliz da minha vida. Eu não peguei, eu nem sabia que existia. Mas Tiago não estava mais ouvindo. A dor da traição era grande demais, esmagadora. Ele tinha confiado nela, deixado ela se aproximar do seu filho, aberto as portas da sua casa e do seu coração. E ela tinha violado o lugar mais sagrado, o santuário das suas memórias mais preciosas. Sai da minha casa agora mesmo! Gritou ele, a voz ecoando pelas paredes da mansão. E se eu descobrir que você tocou em mais alguma coisa, eu chamo a polícia e faço você ser presa. Valentina estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Com as mãos tremendo como folhas no vento, tirou o uniforme ali mesmo na sala, na frente de todo mundo, e entregou para ele. Seu Tiago, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem pelo Miguel, me deixa pelo menos explicar. Não tenho o que explicar! Vai embora da minha casa! As outras empregadas tinham se juntado na porta da sala para assistir ao escândalo. Carmen balançava a cabeça com pena. Seu José estava constrangido. As outras faxineiras cochichavam entre si. Eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha nela, comentou Maria. Pobre do Miguel, se apegou tanto nela, disse Joana. Mulher bonita demais para ser faxineira honesta, murmurou outra. Valentina saiu da mansão com apenas a roupa do corpo e a bolsa velha onde tinham plantado a evidência da sua suposta desonestidade. Na calçada, os vizinhos que tinham escutado a gritaria saíram das suas casas para ver o escândalo. Marcela assistia tudo da janela da sala, com um sorriso pequeno e cruel nos lábios. Na porta da mansão, Valentina se virou uma última vez. Miguel estava na janela do quarto dele, no segundo andar, batendo no vidro com as mãozinhas e chorando desesperadamente. Ele não entendia por que a Tina estava indo embora, porque todo mundo estava gritando, porque o mundo tinha virado de cabeça para baixo de novo. Miguel não comeu nada no jantar de sábado, nem no café da manhã de domingo, nem no almoço. Quando Tiago tentou levá-lo para a escola na segunda-feira, o menino teve uma crise tão violenta que foi impossível tirá-lo de casa. Ele sente muita falta dela, disse Marcela, fingindo uma pena que não sentia. Coitadinho do Miguel. Mas vai passar, pode ficar tranquilo. Criança esquece rápido, ainda mais criança especial. Mas Miguel não esquecia. Pelo contrário, parecia estar piorando a cada hora que passava.
Voltou a se autoagredir, batendo a cabeça na parede com tanta força que Tiago tinha que segurá-lo para evitar que se machucasse. Não dormia à noite. Ficava acordado, chorando e fazendo aqueles sons guturais de desespero que cortavam a alma. No terceiro dia sem Valentina, Tiago encontrou Miguel trancado no quarto, desenhando obsessivamente. Havia papel espalhado por todo o chão, todos com o mesmo tema. Uma mulher de cabelos compridos ao lado de uma criança pequena. "É a Tina", sussurrou Miguel, e aquela foi a primeira palavra que ele falava desde que ela tinha ido embora. Tiago se ajoelhou ao lado do filho e olhou os desenhos com mais atenção. Em todos eles, sem exceção, Valentina aparecia protegendo Miguel de uma figura sombria e ameaçadora. E no desenho mais recente, a figura sombria tinha cabelos curtos e estava claramente escondendo alguns quadradinhos coloridos atrás das costas. "Miguel", disse Tiago, o coração começando a bater mais rápido. "Quem é essa pessoa aqui?" Apontou para a figura sombria. Miguel puxou um papel novo e desenhou com mais detalhes. A figura sombria tinha o formato claro de uma mulher, cabelos curtos na altura do ombro, e estava visivelmente escondendo os cartões coloridos que Valentina havia feito. O coração de Tiago disparou. "Miguel, essa pessoa aqui é a Marcela?" O menino acenou com a cabeça energicamente e fez um som de nojo, como se o nome tivesse um gosto ruim na boca. "A Marcela escondeu os cartões da Tina?" Mais acenos de cabeça, mais veementes ainda. Miguel pegou um lápis vermelho e começou a riscar toda a figura de Marcela com raiva, como se quisesse apagá-la do papel e da vida. Tiago sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Se Miguel estava certo, se Marcela realmente tinha escondido os cartões que estavam ajudando o menino a se comunicar, que outras coisas ela tinha feito? "Fica aqui, Miguel. O papai vai resolver essa situação." Desceu as escadas correndo, com o coração batendo como um tambor, e foi direto para a garagem onde estava estacionado o carro de Marcela. Abriu o porta-luvas com as mãos tremendo, revirou os bancos, procurou no porta-malas, vasculhou cada centímetro do veículo e então encontrou. Escondidos embaixo do banco do motorista, amarrotados e meio rasgados, mas ainda perfeitamente reconhecíveis, estavam os cartões coloridos que Valentina havia feito com tanto carinho para Miguel. A raiva que Tiago sentiu naquele momento foi tão intensa, tão avassaladora, que ele teve que se apoiar no carro para não cair. Marcela havia sabotado deliberadamente a única coisa que estava realmente ajudando seu filho. E se ela tinha feito isso, o que mais ela era capaz de fazer? Voltou para dentro da casa com uma determinação fria e calculista. Sem dizer uma palavra para ninguém, instalou câmeras de segurança microscópicas em todos os cômodos da casa. Microcâmeras de última geração, quase invisíveis, que captavam som e imagem em alta definição. Na primeira tarde de gravação, apenas algumas horas depois de ter instalado o sistema, as câmeras captaram algo que fez o sangue de Tiago gelar completamente nas veias. Marcela estava sozinha com Miguel na sala de brinquedos. O menino estava sentado no chão, desenhando quieto como sempre fazia, quando ela se aproximou por trás. "Seu papai está muito, muito triste por causa da Tina", disse ela, e de repente beliscou o braço de Miguel com força. "Tá vendo como ela só trouxe problema para esta casa?" Miguel chorou de dor e surpresa, tentando se afastar. Mas Marcela segurou o braço dele e beliscou de novo, mais forte ainda. "Se você parasse de ficar chorando por ela o tempo todo, seu papai voltaria a ficar feliz. Mas você não para, né? Fica fazendo escândalo, fica incomodando." Outro beliscão, dessa vez na perna. Miguel tentou se levantar para fugir, mas ela puxou ele de volta para o chão. "A Tina não era uma pessoa boa para você, Miguel. Ela era mentirosa, era ladra. E agora, por causa dela, seu papai não confia mais em ninguém, nem em mim, que só quero o bem dele e o seu bem."
A voz dela estava carregada de veneno e maldade pura. Miguel começou a se balançar para frente e para trás, o movimento repetitivo que sempre fazia quando estava muito nervoso ou assustado. Tiago parou a gravação. Tinha visto o suficiente para saber que tipo de pessoa tinha deixado cuidar do seu filho. Tiago ficou na garagem, segurando os cartões amarrotados. As mãos dele tremiam de raiva. Depois de alguns minutos respirando fundo, voltou para casa e foi direto ao escritório. As câmeras estavam gravando há apenas 3 horas. Abriu o primeiro arquivo no computador, o da sala de brinquedos. O que viu fez o estômago dele revirar. Na tela, Marcela estava sozinha com Miguel. O menino desenhava no chão quando ela se aproximou. O rosto dela tinha uma expressão fria que Tiago nunca tinha visto. "Sabe por que seu pai fica triste, Miguel?" disse ela, beliscando o braço da criança. "É porque você não melhora nunca." Miguel chorou baixinho, tentando se afastar. "Se você fosse um menino normal, seu pai seria feliz. Mas você não é normal, é?" Outro beliscão mais forte. Miguel começou a se balançar. "Aquela mulher estava fazendo você parecer melhor, mas era mentira. Você continua sendo estranho, difícil." Tiago pausou o vídeo. Precisava ver mais, mas o coração dele batia descompassado. Voltou a dar play. "Eu cuido de você há meses, Miguel. Estudo, me dedico, mas você só melhora com uma faxineira qualquer." Marcela segurou o braço dele com força. "Isso não pode acontecer." Miguel fazia aqueles sons de desespero, balançando cada vez mais rápido. "Agora ela foi embora e seu pai precisa de mim de novo, como sempre precisou." De repente, Marcela olhou em volta da sala desconfiada. Tiago percebeu que ela tinha notado que ele estava diferente nos últimos dias, mais distante. "Alguma coisa mudou aqui", murmurou ela, ainda segurando Miguel. "Mas eu vou descobrir o quê." Tiago desligou o computador. Tinha visto o suficiente. Subiu correndo para o quarto de Miguel. O menino ainda estava no chão, desenhando. "Miguel, vem cá." O menino olhou para ele com os olhos tristes. "Ela machucou você?" Tiago apontou para o braço onde ainda dava para ver marcas roxas. Miguel acenou que sim e se encolheu com medo. "Ela não vai mais machucar você. Papai promete." Desceu e procurou Marcela. Encontrou ela na cozinha conversando com Carmen, fingindo normalidade. "Marcela, preciso falar com você, no escritório." "Claro, Tiago." "Algum problema? Vamos conversar lá." No escritório, ele fechou a porta e encarou ela. "Preciso que você saia da minha casa." O rosto dela mudou na hora. "Como assim? Não está dando certo. Seu trabalho com o Miguel." "Mas, Tiago, eu me dedico tanto a ele. O que aconteceu?" "Só não está funcionando." Marcela percebeu que ele não ia contar os verdadeiros motivos. Mudou de estratégia. "É por causa daquela mulher, não é? Você ainda está pensando nela. Isso não é da sua conta." "Tiago, você está cometendo um erro. Ela não era boa para o Miguel. Eu vi como ela mexeu com o psicológico dele." "Marcela, só vai embora. Por favor." "Não vou sair assim sem entender nada. Se a demissão, quero por escrito." Tiago suspirou. "Está bem. Você tem até amanhã para arrumar suas coisas." Marcela saiu do escritório com uma expressão estranha. Não era de tristeza ou surpresa. Era de raiva contida. Naquela noite, as câmeras gravaram ela revirandando a casa, procurando alguma coisa. Estava claramente desconfiada de que Tiago sabia mais do que demonstrava. Na manhã seguinte, assim que Marcela saiu da casa com as malas, Tiago foi atrás de Valentina. "Carmen, fica com o Miguel, preciso sair." "Vai buscar a Valentina?" perguntou Carmen, que tinha percebido a tensão dos últimos dias. "Vou tentar." "Era hora, seu Tiago. A gente sabe que ela não fez nada de errado." Tiago parou na porta. "Como sabe?" "Ah, patrão, a gente não é bobo." A Marcela sempre fazia pergunta estranha sobre a Valentina, sempre plantando dúvida na cabeça da gente.
E vocês acreditaram? Carmen baixou a cabeça envergonhada. No começo, sim, mas depois, a Valentina sempre foi boa menina, trabalhadora, honesta. A gente vacilou, seu Tiago. Essa revelação deu mais força para Tiago. Pegou o carro e foi para o endereço de Valentina no bairro Jardim das Flores. Quando chegou na rua de casas simples, parou o carro e olhou ao redor. Era um lugar bem diferente do que ele estava acostumado. Perguntou para uma mulher que regava plantas na calçada. A senhora conhece a Valentina Moraes? Conheço, sim. Mora ali na Casa Azul. Mas ela está muito mal, coitada. Por quê? Chegou em casa chorando no sábado, dizendo que foi acusada de roubo. A gente sabe que ela é honesta. Tiago sentiu o peso da culpa. Caminhou até a Casa Azul e bateu na porta. Uma senhora magrinha, de uns 60 anos, atendeu. Boa tarde. A senhora é mãe da Valentina? Sou, e o senhor é quem? Tiago Vilela. Eu... Ah, Dona Aparecida cruzou os braços. Então é o senhor que fez minha filha chorar. Dona Aparecida, vim aqui pedir desculpas. Descobri que ela é inocente. Inocente? Minha filha sempre foi inocente. Trabalha desde pequena. Nunca pegou nenhum tostão de ninguém. Algumas vizinhas começaram a aparecer para ouvir a conversa. Por favor, preciso falar com a Valentina. Ela não quer ver o senhor. Tá lá dentro, não para de chorar. Tiago se ajoelhou na calçada, na frente de todo mundo. Dona Aparecida, eu errei muito, mas tenho provas de quem realmente plantou as joias. O movimento na rua parou. As vizinhas se aproximaram. Valentina! Gritou ele. Por favor, me escuta. Tenho como provar sua inocência. A porta se abriu devagar. Valentina apareceu com os olhos inchados de tanto chorar. Seu Tiago? Valentina, me perdoa. Ainda de joelhos, ele mostrou o celular. Descobri quem realmente fez aquilo. Mostrou um trecho do vídeo onde Marcela maltratava Miguel. Valentina levou a mão na boca. Meu Deus, ela estava machucando o Miguel? Estava, e muito mais. As vizinhas se entreolharam, chocadas. Eu sabia que a menina era direita, disse uma delas. Rico só sabe julgar pobre mesmo, murmurou outra. Valentina ajudou Tiago a se levantar. Seu Tiago, mesmo provando minha inocência, como vou voltar? Todo mundo vai ficar falando. Não me importo com o que vão falar, mas eu me importo. E outra coisa, ela hesitou. Se eu voltar, não quero ser tratada só como empregada. Não depois de tudo isso. Dona Aparecida bateu palma. Essa conversa continua dentro de casa. A rua inteira não precisa saber da nossa vida. Na sala pequena da casa, Tiago e Valentina se sentaram no sofá velho. Dona Aparecida trouxe café e sentou numa cadeira velha. Valentina, eu sei que te humilhei. Sei que não acreditei em você. Mas... Seu Tiago, não é só isso. Valentina mexeu nas mãos. É que, se eu voltar, como fica a situação? O senhor é meu patrão. Eu sou funcionária. Mas o quê? Eu me apeguei no Miguel. Me apeguei muito. E... Ela ficou vermelha. Também me apeguei no senhor. Tiago sentiu o coração acelerar. Do jeito que uma mulher se apega num homem. Mas somos de mundos diferentes. O senhor é rico, estudado. Eu mal terminei o colegial. Dona Aparecida tomou um gole do café. Posso falar uma coisa, filha? Fala, mãe. Eu reconheci esse menino desde o primeiro dia que você falou dele. Valentina franziu a testa. Como assim? Porque eu tive um irmão que nem o Miguel. Meu irmão Antônio. Ele não falava, não gostava de carinho, vivia no mundo dele. Naquela época não tinha nome para isso, mas hoje sei que ele era especial. Tiago prestou atenção. E sabe quem conseguia acalmar o Antônio? Só eu. Só eu fazia ele comer, dormir, parar de chorar. Nunca soube dessa história, mãe.
Você era pequena quando ele morreu, mas lembro de tudo. Quando você chegou falando desse menino que só se acalmava com você, pensei, isso é coisa de Deus. Dona Aparecida olhou para Tiago. Quando uma criança especial escolhe alguém, moço, é sagrado, não é à toa. Tiago sentiu um arrepio. E tem mais, esse menino e esse homem precisam da minha filha, e ela precisa deles também. Mas mãe, e se não der certo? Filha, você vai ficar pensando nisso pro resto da vida? Esse homem se ajoelhou na nossa porta, na frente de todo mundo, para pedir perdão. Isso não é pouca coisa. Tiago se virou para Valentina. Volta comigo, não como empregada, como parte da família. Parte da família. O Miguel já te vê como mãe, e eu... Tiago engoliu seco. Eu te vejo como a mulher que trouxe luz para a nossa casa. Valentina olhou para a mãe, que acenou com a cabeça. Está bem. Eu volto, mas quero que fique claro desde o começo. Não sou empregada, mas também não sou dona da casa. Você é a segunda mãe do Miguel, disse Dona Aparecida. E quem sabe um dia, muito mais que isso. Nesse momento, ouviram um barulho do lado de fora. Carmen estava chegando com Miguel. Miguel tinha implorado tanto para Carmen levá-lo até ali que ela não conseguiu negar. O menino estava desesperado há dias. Quando eles apareceram na porta, Miguel viu Valentina pela janela e saiu correndo da mão de Carmen. Tina! Todo mundo ficou parado. Miguel correu direto para o colo de Valentina. Ele falou! Gritou Carmen. Meu Deus, ele falou! Fica! Disse Miguel, agarrado em Valentina. Fica comigo. Valentina chorou de emoção. Meu amor, eu vou ficar. Sempre, sempre. Miguel olhou para o pai. Papai trouxe Tina? Trouxe, filho, e ela não vai embora mais. O menino ficou pensativo por um momento. Depois perguntou, Tina, mãe? Valentina e Tiago se entreolharam. Se você quiser, meu amor. Quero! Carmen estava chorando feito criança. As vizinhas que tinham se juntado na porta também estavam emocionadas. Que coisa mais linda, disse uma delas. 2 anos sem falar, e agora não para, disse Carmen. Tiago se ajoelhou perto dos dois. Valentina, você aceita namorar um homem que tem um filho especial e que se apaixonou por você? A pergunta saiu meio atrapalhada, mas sincera. Valentina ficou vermelha. Seu Tiago, aceita? Perguntou Miguel, ansioso. Aceito, disse ela baixinho. Eba! Gritou Miguel. Agora somos família! As vizinhas bateram palma. Dona Aparecida limpou os olhos. Carmen estava tão emocionada que mal conseguia falar. Seu Tiago, posso contar para as outras meninas lá em casa? Elas vão ficar felizes. Pode contar sim, Carmen. Foi então que uma figura conhecida apareceu no final da rua. Marcela vinha caminhando na direção deles. Marcela se aproximou devagar. Estava com uma aparência descuidada, o cabelo despenteado, a roupa amarrotada. Tiago, que bom que te encontrei. O que você quer aqui, Marcela? Quero conversar, a sós. Não temos nada para conversar. Por favor. Foi tudo um mal-entendido. Posso explicar. Miguel se escondeu atrás de Valentina quando viu Marcela. Ele tem medo dela, murmurou Valentina. Oi, Miguel, disse Marcela, tentando um sorriso falso. Como você está? Miguel não respondeu, só se agarrou mais em Valentina. Marcela, vá embora, disse Tiago. Tiago, você está cometendo um erro. Essa mulher não é boa para vocês. Quem não é boa é você, disse Dona Aparecida. Maltratar criança é coisa de gente ruim. Maltratar, eu nunca maltratei ninguém. Tiago mostrou o celular. Tenho tudo gravado, Marcela. Ela ficou pálida ao ver as próprias imagens. Isso não mostra o contexto todo. Que contexto? Você machucando uma criança indefesa? Foi um momento de estresse. Eu estava cansada, confusa. Carmen, que tinha ficado calada, se manifestou. Marcela, pare com isso. Todas nós lá em casa sabemos como você falava mal da Valentina.
como espalhava mentira. Eu estava protegendo a família. Estava protegendo seus próprios interesses, disse Tiago. Marcela percebeu que estava perdendo a batalha. Mudou de estratégia. Tiago, pensa na minha carreira. Se você me denunciar, vou perder tudo. Você pensou no Miguel quando machucou ele? Eu imploro, Tiago. Saio da cidade, desapareço da vida de vocês. Só não me denuncie. Já é tarde para isso. Você já me denunciou? O rosto dela mudou completamente. Mandei os vídeos para a polícia hoje de manhã. A máscara de Marcela caiu de uma vez. A raiva apareceu nos olhos dela. Você vai se arrepender disso, Tiago Vilela. Ela saiu andando rápido, deixando todo mundo tenso. Meu Deus, a mulher é perigosa mesmo, disse Carmen. Miguel puxou a camisa de Valentina. Ela volta? Não, meu amor, nunca mais. Mas Tiago ficou preocupado. Conhecia Marcela o suficiente para saber que ela podia tentar alguma vingança. Nos dias seguintes, a vida na mansão Vilela começou a se normalizar. Valentina não era mais empregada, mas também ainda não tinha um papel definido. Era a namorada de Tiago e a segunda mãe de Miguel. Miguel falava cada vez mais. Palavras soltas no começo, depois frases pequenas. Estava fazendo progressos impressionantes. Tina, fica? Ele perguntava todo dia. Fico sim, meu amor. Sempre? Sempre. Uma semana depois, Tiago recebeu um telefonema da polícia. Senhor Vilela, delegado Marcos, precisamos conversar sobre Marcela Abreu. Aconteceu alguma coisa? Ela fugiu da cidade, mas antes disso fez algumas ligações ameaçadoras. Para quem? Para o senhor. O telefone caiu na secretária eletrônica. Uma hora depois, 2 policiais chegaram na mansão para mostrar a gravação. Essa foi a ligação que ela fez ontem de madrugada. A voz de Marcela estava alterada, provavelmente por álcool. Tiago, você destruiu minha vida, agora vou destruir a sua. Você sabe onde me encontrar. Miguel se agarrou em Valentina ao ouvir a voz. Conseguimos rastrear ela? Perguntou Tiago. Estamos procurando. Ela saiu da cidade, mas vamos encontrar. 2 dias depois, a polícia ligou de novo. Encontramos ela num motel na estrada. Estava tentando sair do estado. E agora? Agora ela responde por maus tratos e ameaças. Com os vídeos que o senhor enviou, o caso está bem claro. 3 meses depois, houve uma audiência preliminar. Miguel não precisou depor pessoalmente, mas fez desenhos que mostravam o que tinha acontecido. Desenhou Marcela com cara brava, ele chorando, Valentina chegando para protegê-lo. A juíza ficou impressionada com a capacidade de expressão da criança. Marcela foi afastada definitivamente da profissão e responde processo por maus tratos. O julgamento final ainda vai demorar alguns meses, mas ela não pode mais trabalhar com crianças. Enquanto isso, a vida na mansão Vilela seguia seu curso. Miguel continuava melhorando. Valentina tinha se mudado para um quarto próximo ao dele. E Tiago descobria todos os dias como era bom ter uma família de verdade. Dona Aparecida visitava sempre e Carmen tratava Valentina como uma filha. A vida não estava perfeita, mas estava muito melhor do que qualquer um deles imaginava que pudesse ficar. O melhor de tudo era ver Miguel feliz, falando, sorrindo, sendo criança. Tina, disse ele uma tarde, você é minha mãe de verdade agora. Sou sim, meu amor, para sempre. E papai é seu namorado? É. Então somos família. Somos a melhor família do mundo. E Miguel sorriu daquele jeito que só crianças felizes sabem sorrir. 2 semanas após Marcela sair da casa, Tiago ainda não tinha contado para ninguém sobre as gravações. Guardava as evidências como um segredo, planejando cuidadosamente como usar aquelas informações. Miguel estava melhorando a cada dia. Falava palavras soltas e, às vezes, frases pequenas. Mas ainda tinha dias difíceis, momentos em que voltava ao silêncio
ou fazia aqueles sons guturais quando ficava nervoso. Tina. Sad, disse ele numa manhã, apontando para o braço, onde ainda dava para ver as marcas dos beliscões de Marcela. Dói, meu amor? Perguntou Valentina, examinando as marcas que já estavam cicatrizando. Miguel acenou que sim. Mulher má, machucou. Não machuca mais, nunca mais. Tiago observava essas conversas e sentia a raiva crescer. Marcela tinha machucado uma criança indefesa. Isso não podia ficar sem consequências. Valentina, preciso te contar uma coisa, disse ele quando Miguel foi brincar no quintal. O que foi? Tiago mostrou as gravações das câmeras. Valentina ficou horrorizada ao ver Marcela maltratando Miguel. Meu Deus, Tiago, isso é terrível. Eu sei. E tenho mais gravações, várias. Já foi na polícia? Ainda não. Quero juntar mais evidências antes. Que tipo de evidências? Tiago respirou fundo. Marcela não fez isso só com a gente. Tenho certeza. Quero achar outras famílias que passaram pela mesma situação. Como vai fazer isso? Vou contratar um detetive particular, alguém que investigue o passado profissional dela. Valentina ficou preocupada. Tiago, isso não é perigoso? E se ela descobrir? Ela não vai descobrir. E mesmo que descubra, eu tenho as gravações. Ela não pode negar. E o Miguel? Como ele vai lidar com tudo isso? Tiago olhou para o filho brincando no jardim. Miguel vai ter que depor, eventualmente. Mas vou proteger ele de tudo que puder. Sei que ela fez uma coisa terrível, mas será que vale a pena mexer nisso tudo de novo? Vale sim, Valentina. Outras crianças podem estar sofrendo com ela, e Miguel merece justiça. No dia seguinte, Tiago contratou Roberto Moraes, um detetive particular, recomendado por um advogado amigo. Quero que você investigue o histórico profissional de Marcela Abreu nos últimos 5 anos, disse Tiago, entregando uma pasta com informações. O senhor suspeita de que, especificamente, que ela fez a mesma coisa que fez na minha casa em outras famílias, manipulação, sabotagem, até maus tratos. Roberto analisou a pasta. Vou precisar de umas 2 semanas para fazer uma investigação completa. Tem pressa? Um pouco. Não quero que ela tenha tempo de se esconder ou destruir evidências. Enquanto esperava os resultados da investigação, Tiago começou a perceber que Miguel estava tendo pesadelos. Não, não! Gritava o menino durante a noite. Vai embora! Não machuca! Valentina corria para o quarto dele e encontrava Miguel suando, assustado. Calma, meu amor. Foi só um sonho ruim. Mulher má voltou, dizia Miguel, tremendo. Não voltou, não. Ela foi embora e não vai voltar nunca mais. Promete? Prometo. Mas os pesadelos continuavam. Miguel estava claramente traumatizado com o que tinha vivido. Acho que precisamos levar ele num psicólogo, sugeriu Valentina. Você tem razão. Vou procurar alguém especializado em trauma infantil. Roberto ligou 1 semana depois com informações que deixaram Tiago chocado. Senhor Tiago, precisa vir aqui ver o que descobri sobre a Marcela Abreu. No escritório do detetive, Roberto mostrou uma pasta cheia de documentos. Ela trabalhou em 8 famílias nos últimos 3 anos. Em 7 delas, houve problemas parecidos com o que aconteceu na sua casa. Que tipo de problemas? Funcionários demitidos por acusações de roubo. Outras cuidadoras sabotadas. E em 2 famílias, denúncias de maus tratos que não deram em nada porque não tinha prova. Tiago folheou os documentos. Conseguiu falar com essas famílias? Com 3 delas. Todas contaram histórias muito parecidas. A Marcela chegava, ganhava confiança, depois começava a sabotar outros funcionários. E as denúncias de maus tratos? Uma família em Campinas e outra aqui em São Paulo, nos 2 casos envolvendo crianças especiais. O estômago de Tiago revirou. Ela tem um padrão. Exatamente. Ela escolhe famílias ricas, com crianças que têm dificuldades de comunicação. Assim fica mais difícil as crianças denunciarem.
Isso é monstruoso. Roberto pegou mais um documento. E tem mais. Descobri que ela foi demitida de um hospital em Ribeirão Preto antes de vir para São Paulo. Por quê? Suspeita de maus tratos com pacientes idosos, mas não conseguiram provar nada na época. Tiago se levantou agitado. Precisamos parar essa mulher. Com certeza. Mas vai precisar de mais que essas evidências. O que o senhor tem de concreto são as gravações da sua casa. E se eu conseguir que as outras famílias testemunhem? Seria ótimo, mas vai ser difícil. A maioria tem medo de se expor. Vou tentar. Nos dias seguintes, Tiago começou a entrar em contato com as famílias que Roberto havia identificado. Algumas se recusaram a falar, mas outras aceitaram conversar. A primeira foi Dona Helena, uma senhora rica de Campinas cuja neta autista tinha sido cuidada por Marcela. Doutor Tiago, essa mulher é o demônio em pessoa, disse Helena durante uma videoconferência. Minha neta Sofia regrediu muito durante o tempo que ela ficou conosco. A senhora chegou a suspeitar de alguma coisa? Várias vezes. A Sofia ficava apavorada quando via a Marcela, mas ela sempre tinha uma explicação. E o que aconteceu no final? Demitimos ela quando descobrimos que estava dando remédio demais para Sofia. Quase causou uma intoxicação. Tiago sentiu o sangue gelar. A senhora tem alguma prova disso? Tenho os exames médicos da época e posso testemunhar se precisar. A segunda família foi ainda mais reveladora. O senhor Antônio, empresário de São Paulo, contou que Marcela havia trabalhado com seu filho Miguel, coincidentemente, também chamado Miguel. Ela plantou dinheiro na bolsa da babá que cuidava do meu filho há 2 anos, contou Antônio. A pobre menina foi embora chorando, jurando que era inocente. E o senhor acreditou nela? Não, na época. Mas depois, quando a Marcela começou a ter atitudes estranhas com o Miguel, eu desconfiei. Que tipo de atitudes? Ela medicava ele demais. Dizia que era necessário, mas o menino vivia dopado. E daí? Demiti ela, mas não tinha prova de nada. Se eu soubesse na época o que sei agora... Com essas informações, Tiago tinha um caso muito mais forte. Não era apenas sua palavra contra a de Marcela. Era um padrão de comportamento documentado, mas quando foi procurar Marcela para confrontá-la com as evidências, descobriu que ela tinha sumido. Como assim sumiu? Perguntou Valentina quando Tiago contou. Fui no apartamento onde ela morava. Os vizinhos disseram que ela saiu de madrugada com 2 malas grandes. Ela desconfiou de alguma coisa? Acho que sim. Talvez alguém tenha contado que eu estava investigando. Miguel, que brincava no chão da sala, levantou a cabeça. Mulher má foi embora? Foi, filho. Foi embora. Não volta mais? Não volta mais. Mas Tiago não estava convencido. Conhecia Marcela bem o suficiente para saber que ela não desistiria fácil. Vou ligar para o Roberto. Ele pode rastrear ela. O detetive não trouxe boas notícias. Ela deixou o apartamento, cancelou o celular e sacou todo o dinheiro da conta. Está claramente fugindo. Consegue descobrir para onde ela foi? Vou tentar, mas se ela for esperta vai ser difícil. E se ela voltar? É possível. Pessoas como ela odeiam perder o controle. Ela pode tentar alguma vingança. Essa possibilidade deixou Tiago preocupado. Decidiu reforçar a segurança da casa e instalar mais câmeras. Você acha que ela é capaz de tentar machucar a gente? Perguntou Valentina. Não sei. Espero que não. Mas prefiro me prevenir. Carmen, que tinha ouvido a conversa, se aproximou. Seu Tiago, posso falar uma coisa? Claro, Carmen. Eu sempre desconfiei daquela mulher, desde o primeiro dia. Por quê? Porque ela fazia pergunta demais sobre a vida do senhor. Queria saber tudo. Quanto o senhor ganhava, se tinha parente, se pensava em casar de novo. Valentina franziu a testa. Isso é estranho mesmo. E tem mais, continuou Carmen.
Uma vez eu vi ela vasculhando a mesa do escritório quando o senhor não estava. Por que você não contou isso antes? Perguntou Tiago. Carmen baixou a cabeça. Porque ela sempre tinha uma desculpa boa e a gente acaba confiando, né? Que tipo de desculpa? Dizia que estava procurando papel para fazer atividade com o Miguel, ou que queria encontrar o telefone do médico dele. Tiago percebeu que Marcela tinha tido acesso a muitas informações pessoais da família, informações que ela podia usar contra eles. Carmen, mais alguma coisa que você lembra dela ter feito? Ela fotografou muita coisa com o celular. Dizia que era para mandar para o médico do Miguel, mas fotografava tudo. A casa, os quartos, até o cofre do senhor. O cofre? É. Uma vez ela pediu para eu abrir porque disse que o Miguel tinha engolido um botão e precisava do remédio de emergência que fica lá. Tiago sentiu um calafrio. Marcela sabia da combinação do cofre, conhecia a casa inteira, tinha informações sobre a família toda. Preciso mudar todas as senhas, hoje mesmo. E naquela noite, enquanto Tiago trocava as senhas de tudo e reorganizava a segurança, Miguel teve outro pesadelo. Ela volta, gritava ele suando. Valentina o acalmou, mas ficou preocupada. Miguel parecia sentir alguma coisa que eles não conseguiam entender. Meu amor, ninguém vai machucar você. Papai e mamãe estão aqui. Ela falou que ia voltar, disse Miguel, ainda tremendo. Quando ela falou isso? No último dia. Ela falou baixinho no meu ouvido. Valentina sentiu um arrepio. O que mais ela falou? Que ia levar eu embora, que papai ia ficar sozinho de novo. Tiago, que tinha escutado a conversa, entrou no quarto. Miguel, você tem certeza que ela falou isso? O menino acenou que sim. Por que você não contou antes? Porque ela disse que se eu contasse, ia fazer coisa ruim com a Tina. Agora Tiago tinha certeza. Marcela não tinha simplesmente ido embora. Ela estava planejando alguma coisa. 3 dias depois, Tiago recebeu uma ligação no escritório. Era a Marcela. Oi, Tiago. Saudades. Onde você está, Marcela? Pertinho, mais perto do que você imagina. O que você quer? Quero conversar sobre o futuro do Miguel. Não temos nada para conversar. Ah, temos sim. Principalmente sobre aquelas gravinhas que você fez. O sangue de Tiago gelou. Como você sabe das gravações? Eu sei de muita coisa, Tiago. Inclusive do seu plano de me denunciar. Você mereceu ser denunciada. Talvez. Mas você sabe o que vai acontecer se me denunciar. O quê? Vou contar para todo mundo que o Miguel é uma criança violenta e perigosa. Vou dizer que ele me agrediu várias vezes. E você sabe que criança autista tem dificuldade de se defender. Tiago ficou em silêncio. E tem mais, continuou Marcela. Vou espalhar que você se envolveu com uma empregada, que assediou a coitada da Valentina. A mídia adora esse tipo de história. Isso é mentira e você sabe. Mentira? Prove. Um homem rico, viúvo, se envolvendo com a faxineira, as pessoas vão adorar acreditar. O que você quer, Marcela? 50 mil reais, e você destrói todas as gravações. Você tá louca. Não, Tiago, estou desesperada, e pessoa desesperada faz qualquer coisa. A ligação caiu. Tiago ficou tremendo de raiva e medo. Quando chegou em casa, contou tudo para Valentina. Ela está tentando nos chantagear, disse Valentina. E pode conseguir, se ela espalhar essas mentiras. Tiago, você não pode ceder à chantagem. Se pagar uma vez, ela vai querer mais. Mas e se ela cumprir as ameaças? A gente enfrenta, juntos. Miguel, que estava desenhando na mesa da sala, levantou a cabeça. Papai triste. Um pouquinho, filho. Miguel se aproximou e abraçou Tiago. Não fica triste. Tina e eu cuidamos de você. Naquela noite, as câmeras de segurança captaram uma figura rondando a casa. Era Marcela. No dia seguinte, Tiago encontrou o carro arranhado e uma mensagem escrita na poeira do vidro.
Você tem 48 horas. Agora ele tinha certeza. Marcela tinha declarado guerra. Vamos para a casa da sua mãe, disse ele para Valentina, até isso se resolver. Tiago, não podemos ficar fugindo dela. Não é fugir, é proteger vocês enquanto eu resolvo isso de uma vez por todas. Miguel escutou a conversa. Vai na casa da vovó? Vai, meu amor, por uns dias. E a mulher má? Papai vai cuidar da mulher má. Miguel pensou por um momento. Papai, eu desenho ela para a polícia? Tiago se ajoelhou perto do filho. Você faria isso? Miguel acenou que sim. Então vou cuidar de tudo, prometo. Mas antes que pudessem sair de casa, receberam uma visita inesperada que mudaria tudo. 2 dias depois das ameaças de Marcela, o delegado Marcos ligou para Tiago. Senhor Tiago, temos novidades sobre o caso. Pode vir na delegacia? Claro! Aconteceu alguma coisa? Prefiro explicar pessoalmente. Traga as gravações originais. Na delegacia, o delegado estava com uma pasta cheia de documentos. A investigação cresceu muito. Depois que divulgamos o caso, mais 5 famílias procuraram a gente. 5 famílias? E não é só aqui em São Paulo. A polícia do Rio e de Minas também abriu investigação. Parece que ela atuava em vários estados. Tiago folheou os documentos. Eram relatos parecidos com o que tinha acontecido na casa dele. Mas tem um problema, continuou o delegado. Algumas famílias têm medo de depor, não querem se expor. Por quê? Vergonha, medo de repercussão. Solta ela, solta agora. Miguel, não faz isso. Chama alguém, chama o patrão. Os gritos ecoaram pela sala da mansão Vilela. O menino de 7 anos estava agarrado no braço de Valentina Moraes, mordendo com toda a força. Sangue escorria pelos dedos pequenos dele. A cozinheira Carmen corria de um lado para o outro, desesperada. O motorista, seu José, tentava se aproximar, mas toda vez que chegava perto, Miguel rosnava igual um animal ferido. Moça, ele vai te machucar, solta ele! Gritou Carmen. Mas Valentina não se mexeu. Estava ajoelhada no chão, com o menino agarrado no braço, e não fazia nenhum movimento para se soltar. Calma, pessoal, disse ela, a voz baixinha, quase um sussurro. Deixa eu conversar com ele. Conversar? Ele nem fala, disse Carmen, quase chorando. Valentina olhou direto nos olhos castanhos de Miguel. Eram olhos bonitos, mas cheios de uma raiva que nenhuma criança deveria ter. Eu sei que dói por dentro, né, meu bem? Disse ela, suave. Quando ninguém entende a gente, dói muito. Igual tá doendo em mim agora. Miguel parou de morder, mas ainda segurava o braço dela. Os olhinhos piscaram devagar, como se estivesse tentando entender alguma coisa. A dor que você tá sentindo aqui dentro, Valentina tocou o peito dela, é igualzinha à dor que eu tô sentindo aqui no braço. Mas sabe de uma coisa? Eu não tô brava contigo. O menino soltou o braço dela devagar. Por um momento, ficaram os dois se olhando. Todo mundo na sala prendeu a respiração. Pode soltar agora. Eu entendi que você tá muito bravo, muito confuso. Às vezes a gente não sabe como falar o que tá sentindo, né? Miguel largou o braço completamente e, de repente, se jogou no colo dela. Começou a chorar, mas não era aquele grito histérico de sempre. Era o choro de uma criança pequena que finalmente encontrou alguém que a entendia. Pronto, meu amor. Pronto, a Tina tá aqui agora. Carmen ficou boquiaberta. Meu Deus do céu! Em 2 anos ele nunca fez isso, disse seu José, balançando a cabeça. Do corredor, escondido atrás da coluna de mármore, Tiago Vilela observava toda a cena. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Desde que Isadora morreu naquele acidente terrível, Miguel não abraçava ninguém. Não falava, não sorria, não demonstrava carinho. 6 cuidadoras especializadas tinham passado por aquela casa. Todas saíram de lá em desespero.
algumas até com marcas de mordidas e arranhões. E agora, essa mulher simples, de uniforme azul desbotado e tênis furado, tinha conseguido em poucos minutos o que psicólogos e terapeutas não conseguiram em 2 anos. Impossível! Ele nunca faz isso! A voz cortante fez Tiago se virar. Marcela Abreu, de 32 anos, a cuidadora especializada que ele tinha contratado há 6 meses, estava parada na entrada da sala. O rosto dela mostrava surpresa, mas alguma coisa nos olhos não batia direito. "É muito estranho mesmo", murmurou ela, observando Valentina fazer cafuné no cabelo de Miguel. "Muito estranho mesmo." Tiago se aproximou dela. "Por que estranho? Ele está calmo." "É justamente isso que me preocupa", disse Marcela, baixando a voz. "Uma criança com o grau de autismo do Miguel não muda de comportamento assim, do nada. Tem alguma coisa errada aí." Marcela se aproximou mais de Tiago, falando baixinho para Valentina não escutar. "Tiago, isso não é normal. Eu estudo autismo há 6 anos. Trabalho com crianças especiais há mais tempo ainda. Uma criança como o Miguel não reage assim de uma hora para outra." "Mas olha ele ali", disse Tiago, apontando para o filho que estava quieto no colo de Valentina. "Tá calminho. Calmo demais. E isso me preocupa." Marcela fez uma pausa, como se não quisesse falar o que estava pensando. "Sabe o que pode ter acontecido?" "O quê?" "Ela pode ter provocado a crise de propósito." Tiago franziu a testa. "Como assim provocado?" "É um truque que algumas pessoas usam, Tiago. Provocam a criança para depois aparecer como salvadoras." Marcela suspirou, fingindo estar relutante em contar. "Eu vi tudo desde o início. O Miguel estava quietinho ali no cantinho, brincando com os carrinhos dele, e ela se aproximou de um jeito diferente." "Diferente como?" "Meio forçado, sabe? Como se quisesse chamar a atenção dele a qualquer custo." Na sala, Valentina tinha se levantado e estava mostrando alguns cartões coloridos para Miguel. Tinha tirado da bolsa dela uma coleção de papéis simples, feitos com papel cartão e canetinha colorida. Cada um tinha um desenho diferente, um coração vermelho, uma carinha feliz, uma carinha triste, uma casa, um carro. "Ó, Miguel, quando você quiser me falar alguma coisa, pode usar esses cartões aqui, tá bom? Se você estiver feliz, mostra esse aqui. Se estiver triste, mostra esse outro." Miguel pegou o cartão com o coração vermelho e mostrou para ela, os olhos brilhando pela primeira vez em muito tempo. "Que lindo! Você quer dizer que gosta da Tina?" O menino balançou a cabeça que sim. E então aconteceu outro milagre. Ele deu um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso de verdade. Carmen se benzeu. "Santa Maria, Mãe de Deus", ele sorriu. Ele realmente sorriu. Seu José limpou os olhos com a manga da camisa. 2 anos esperando para ver isso. Mas Marcela sentiu o sangue subir da raiva. 6 meses se dedicando a Miguel, 6 meses tentando conquistar a confiança dele e, por tabela, a admiração de Tiago. 6 meses estudando cada reação da criança, cada comportamento, cada necessidade. E agora essa faxineira simples aparecia e conseguia tudo em um dia? "Olha, Tiago", disse ela, com a voz cheia de falsa preocupação. "Eu tenho experiência nisso, 6 anos de faculdade, especialização em autismo, trabalho com crianças especiais desde que me formei. Nunca, mas nunca mesmo, vi uma reação tão rápida assim." Tiago olhava o filho e se sentia dividido. Ver Miguel feliz era tudo que ele queria no mundo. Desde que Isadora morreu, o menino tinha se fechado completamente. Não falava, não brincava, não demonstrava afeto. Era como se tivesse construído um muro invisível ao redor de si mesmo. Mas Marcela era uma profissional, formada, especializada, com referências excelentes. Se ela estava preocupada, "O que você acha que eu devo fazer?", perguntou ele. "Vamos observar bem", disse Marcela, já arquitetando o plano na cabeça. "Se for um progresso real, a melhora vai continuar nos próximos dias.
Mas se for algum tipo de manipulação, logo logo a máscara vai cair. Enquanto Tiago prestava atenção no que ela dizia, Marcela aproveitou um momento de distração. Valentina tinha se levantado para pegar um copo d'água para Miguel e os cartões coloridos ficaram em cima da mesinha de centro. Com um movimento rápido e discreto, Marcela pegou os papéis e escondeu na bolsa dela. Só precisamos ter paciência, continuou ela, como se nada tivesse acontecido. A verdade sempre aparece. Não demorou nem 10 minutos para o plano dela dar resultado. Miguel terminou de beber a água e começou a procurar pelos cartões coloridos. Olhou na mesinha, no chão, debaixo das almofadas. Cadê? Cadê? Começou a fazer os sons guturais que sempre fazia quando ficava nervoso. Miguel, calma, os cartões devem estar aqui em algum lugar, disse Valentina, procurando junto com ele. Mas o menino já estava ficando agitado. O som gutural foi ficando mais alto, mais desesperado. Ele começou a se balançar para frente e para trás, os olhos começando a ficar vidrados. Não, Miguel, calma. A Tina vai achar os cartões, disse Valentina, tentando acalmá-lo. Mas era tarde demais. Miguel começou a bater a cabeça na parede, se jogou no chão. Começou a fazer aqueles gritos que cortavam a alma de qualquer um. Marcela apareceu na sala com uma expressão de falsa compaixão e um olhar de "eu avisei". "Viu só?", disse ela, apontando para Valentina. Ela desestabilizou ele completamente. Agora ele está pior do que antes. No dia seguinte, a mansão Vilela estava cheia de fofoca. Marcela tinha passado a manhã inteira plantando veneno em cada conversa que tinha. "Olha, não quero falar mal de ninguém", sussurrou para Dona Carmen na cozinha enquanto tomavam café. "Mas vocês repararam no jeito que ela fica olhando para o seu Tiago?" Carmen, que tinha 40 e poucos anos e trabalhava na casa há 5, franziu a testa. "Como assim, Marcela?" "Ai, Carmen, pelo amor de Deus!" Marcela fez cara de quem não queria falar, mas ia falar mesmo assim. "A mulher é nova, bonitinha, tem um corpo bonito, e ele é um homem viúvo, rico, sozinho há 2 anos. Você acha mesmo que ela está aqui só para trabalhar?" Carmen ficou pensativa. Era verdade que Valentina era diferente das outras faxineiras que tinham passado por ali. Mais nova, mais bonita, mais educada. E o jeito que ela olhava para o patrão... "Você acha que ela tem segundas intenções?" "Eu não estou dizendo nada", disse Marcela, levantando as mãos em falsa inocência. "Só acho que a gente tem que ficar de olho. O seu Tiago já sofreu tanto com a morte da dona Isadora. Não merece ser enganado por alguém interesseira." Na lavanderia, Marcela repetiu a mesma conversa com as outras empregadas. "Gente, não estou falando que ela é interesseira", disse para Maria e Joana, as outras faxineiras. "Mas vocês não acham estranho? Faxineira nova chega e de repente já quer cuidar da criança também? E o menino que nunca se apegou a ninguém, de uma hora para outra fica grudado nela?" Maria, que era mais velha e experiente, balançou a cabeça. "Realmente é meio suspeito." "E outra coisa", continuou Marcela, baixando ainda mais a voz, "vocês viram como ela se arruma? Para uma faxineira, ela se cuida muito bem. Cabelo sempre penteado, batom, perfume." "É verdade", concordou Joana, "e ela sempre encontra uma desculpa para passar perto do escritório do patrão." As empregadas começaram a cochichar entre si. A semente da desconfiança estava plantada e começava a germinar. Valentina trabalhava sem saber de nada. Limpava a casa com o mesmo capricho de sempre, brincava com Miguel quando podia e não conseguia entender por que estava recebendo olhares estranhos dos outros funcionários. "Bom dia, Carmen", disse ela, entrando na cozinha para pegar os produtos de limpeza. "Bom dia", respondeu Carmen, mas o tom era diferente, mais frio, mais distante. "Tudo bem? Você está parecendo meio estranha hoje." "Tô nada, só trabalhando." Valentina não insistiu, mas ficou com aquela sensação ruim no peito.
Alguma coisa estava diferente na casa. Na tarde de quinta-feira, Tiago a chamou no escritório. Valentina, vem aqui um minutinho. Ela secou as mãos no avental e foi até lá. Tiago estava sentado atrás da mesa grande de mogno, com uma expressão séria que ela nunca tinha visto antes. Senta aí, preciso conversar contigo sobre uma coisa. O coração dela disparou. Fiz alguma coisa errada, seu Tiago? Você me diz. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pulseira dourada delicada, com pequenos diamantes que brilhavam na luz do escritório. Você conhece isso? Valentina arregalou os olhos. Nunca vi essa pulseira na vida, seu Tiago. Que estranho. A Marcela disse que achou no bolso do seu uniforme quando foi te chamar pro almoço hoje. Seu Tiago, eu juro por Deus que nunca vi essa pulseira. Como ela foi parar no meu bolso? Tiago estudou o rosto dela com cuidado. Valentina parecia genuinamente chocada e confusa. Os olhos dela estavam arregalados de surpresa, e não havia nenhum sinal de culpa ou nervosismo que ele conseguisse detectar. Mas o fato era que a pulseira estava no uniforme dela, e era uma peça cara que tinha pertencido à sua falecida esposa. Olha, Valentina, eu gosto muito do seu trabalho, e o Miguel se apegou em você de um jeito que nunca vi antes. Mas eu não posso ter funcionários desonestos na minha casa. Eu não sou desonesta! Exclamou ela, os olhos se enchendo de lágrimas. Seu Tiago, eu trabalho desde os 14 anos, já passei por muitas casas, muitas famílias, e nunca, mas nunca mesmo, peguei nenhum real que não fosse meu. Por que eu ia querer essa pulseira? Não sei, Valentina, para vender, para dar de presente para alguém, para guardar de lembrança. Mas eu nem sabia que essa pulseira existia. Como é que eu ia planejar roubar uma coisa que eu não sabia que tinha? A lógica dela fazia sentido, e Tiago se sentia dividido. Por um lado, Valentina parecia sincera. Por outro, a evidência estava ali na frente dele. Preciso pensar se você pode continuar trabalhando aqui, disse ele com frieza. Valentina saiu do escritório com as pernas bambas e o coração aos pedaços. No corredor, esbarrou com Marcela, que estava passando com uma pilha de roupas de Miguel. Nossa, que situação difícil, né? Disse Marcela, com uma expressão de falsa compaixão. Mas olha, Valentina, eu não queria que você pensasse que fui eu que contei pro seu Tiago. Eu só achei a pulseira e achei que tinha a obrigação de entregar. Valentina olhou bem nos olhos dela. Havia alguma coisa ali que não batia. Uma frieza, uma satisfação escondida. Foi você que colocou essa pulseira no meu bolso, disse ela com a voz firme. Marcela riu, uma risada curta e fria. Nossa, Valentina, que acusação grave. Você tem alguma prova do que está falando? Valentina não tinha prova nenhuma. Só tinha a certeza no coração de que era inocente e a intuição de que Marcela estava por trás de tudo. Por que você faria isso comigo? Eu nunca fiz nada para você. Fazer o quê, Valentina? Eu não fiz nada. Acho que você está muito nervosa, muito confusa. Talvez seja melhor você ir para casa descansar um pouco. Uma semana se passou como uma tortura lenta. Tiago ainda não tinha tomado uma decisão definitiva sobre Valentina, mas ela continuava trabalhando na casa, sempre sob o olhar vigilante e cada vez mais malicioso de Marcela. Miguel, pelo menos, continuava feliz quando estava perto dela. Todos os dias, ele procurava Valentina pela casa inteira, e ela sempre dava um jeitinho de parar o que estava fazendo para brincar um pouco com ele, contar uma história ou simplesmente fazer cafuné enquanto ele desenhava. Você gosta muito da Tina, né, Miguel? Perguntava Marcela, sempre que os via juntos. Mas você sabe que ela não vai ficar aqui para sempre, né? Uma hora ela vai ter que ir embora. Miguel ficava visivelmente agitado quando ela falava isso, começando a se balançar e fazer os ruídos guturais. Então Marcela repetia a mesma coisa todos os dias, como uma tortura psicológica sutil, mas constante. Todas as pessoas que você gosta acabam indo embora, Miguel. Igual sua mãe foi embora, a Tina também vai.
Na manhã de sábado, Marcela decidiu que era hora de dar o golpe final. Esperou Valentina sair para ir ao mercado com seu José e subiu para o quarto da falecida esposa de Tiago, no segundo andar da mansão. Era um lugar sagrado que ele mantinha exatamente como Isadora tinha deixado. Ninguém tinha autorização para entrar ali, nem mesmo para limpar. Tiago ia lá uma vez por semana, sozinho, para conversar com as lembranças. Marcela abriu o cofre eletrônico com a senha que tinha visto Tiago digitar várias vezes, a data de nascimento de Miguel. Dentro, além de documentos e algumas outras joias, estava o colar de diamantes que foi presente de casamento dele para Isadora. Uma peça única, feita sob encomenda, que tinha custado uma fortuna e valia ainda mais agora. Era inconfundível, impossível de negar que pertencia àquela casa. Com cuidado pegou o colar e desceu para o quarto das empregadas, no térreo. Abriu o armário de Valentina e colocou o colar bem no fundo, dentro de uma bolsa velha de couro que ela sempre carregava. Voltou para a sala e ficou esperando. Quando Valentina chegou do mercado, carregando as sacolas de compras da semana, Marcela estava na sala com Tiago, os dois conversando sobre o desenvolvimento de Miguel. "Seu Tiago", disse Marcela com a voz trêmula de falsa emoção, "preciso te contar uma coisa muito, muito grave. Eu não queria acreditar, mas..." "O que foi, Marcela?" "Eu vi a Valentina saindo do quarto da sua esposa ontem à noite, por volta das 10 horas. Achei muito estranho, porque ela não tem motivo algum para estar lá, mas pensei que talvez você tivesse pedido para ela limpar ou organizar alguma coisa." Tiago franziu a testa, a expressão dele mudando completamente. "Eu não pedi para ninguém limpar aquele quarto. Ninguém entra lá." Eu sei, por isso fiquei tão preocupada. E hoje de manhã, quando você saiu para jogar tênis, eu resolvi dar uma olhadinha discreta para ver se estava tudo em ordem." Valentina entrou na sala nesse exato momento, ainda carregando as sacolas do mercado, sem imaginar a armadilha que a esperava. "Valentina", disse Tiago, a voz gelada como gelo, "você entrou no quarto da minha esposa?" "Que quarto, seu Tiago? Eu nem sei direito onde fica." "O quarto da torre, no segundo andar", disse Marcela com falsa gentileza. "Você foi lá ontem à noite, por volta das 10 horas. "Eu não fui lugar nenhum. Ontem às 10 da noite eu estava na minha casa, cuidando da minha mãe que estava com febre alta." "Então como você explica isso?" Marcela abriu a mão devagar, revelando o colar de diamantes que brilhava na palma como uma acusação silenciosa e mortal. Valentina ficou branca como papel de parede. "Meu Deus do céu!" "Onde você achou isso?" perguntou Tiago, a voz quase sumindo de emoção. "No armário dela, Tiago, bem escondidinho no fundo daquela bolsa de couro velha." Seu Tiago, eu juro pela alma da minha mãe, pela memória do meu pai que nunca vi esse colar na vida", disse Valentina desesperada. "Achou que ninguém ia descobrir?" disse Tiago. E pela primeira vez desde que ela o conhecia, havia ódio puro na voz dele. "Esse colar era da minha esposa. Foi o presente de casamento que eu dei para ela no dia mais feliz da minha vida. Eu não peguei, eu nem sabia que existia." Mas Tiago não estava mais ouvindo. A dor da traição era grande demais, esmagadora. Ele tinha confiado nela, deixado ela se aproximar do seu filho, aberto as portas da sua casa e do seu coração. E ela tinha violado o lugar mais sagrado, o santuário das suas memórias mais preciosas. "Sai da minha casa agora mesmo!" gritou ele, a voz ecoando pelas paredes da mansão. "E se eu descobrir que você tocou em mais alguma coisa, eu chamo a polícia e faço você ser presa." Valentina estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Com as mãos tremendo como folhas no vento, tirou o uniforme ali mesmo na sala, na frente de todo mundo, e entregou para ele. "Seu Tiago, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem pelo Miguel, me deixa pelo menos explicar." "Não tenho o que explicar. Vai embora da minha casa."
As outras empregadas tinham se juntado na porta da sala para assistir ao escândalo. Carmen balançava a cabeça com pena. Seu José estava constrangido. As outras faxineiras cochichavam entre si. Eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha nela, comentou Maria. Pobre do Miguel, se apegou tanto nela, disse Joana. Mulher bonita demais para ser faxineira honesta, murmurou outra. Valentina saiu da mansão com apenas a roupa do corpo e a bolsa velha onde tinham plantado